Mas nessa manhã nós vamos meditar sobre um assunto que, na verdade, eu já venho pensando na necessidade de falar dele há algumas semanas. Pelo menos duas semanas. E coincidentemente, assim, ontem nós pregamos no culto na casa do irmão Amarildo sobre a nossa relação com Jesus, né? Os irmãos que estavam, acho que ainda devem lembrar. Mas hoje nós vamos falar da nossa relação com outra pessoa. Alguém pode pensar, hoje nós não vamos falar de Jesus, nós vamos falar do diabo. Não é que nós vamos deixar de falar de Jesus. Mas, irmãos, falando sério, é algo que nós precisamos pensar sobre a forma que nós estamos nos relacionando com o diabo. É importante saber muito claramente quem ele é, quais são as intenções dele, o que ele pode fazer e como é que a gente está lidando com isso. Nós lemos em 2 Coríntios 3, nós vamos começar por aqui. Nós lemos que Paulo fala aqui, chamando o diabo de o Deus deste século. Ele fala da ação dele com o mundo. O incrédulo, ele se relaciona com o diabo dessa maneira. O versículo 3, 2 Coríntios 3, 3 e 4. Paulo diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas... Desculpa, irmãos. Acho que é 1 Coríntios. Não? Também. Segunda mesmo. Peraí. Nossa, eu estou lendo outra coisa, né? O que eu fiz aqui, irmãos? É o 4, pastor, capítulo 4. É o 4? Hã? 4, 3, 4, uns 4 dias do século. Perdão. Nossa. Vamos apagar tudo e vamos começar aqui, vai. Isso, é capítulo 4. Eu fui no 3 aqui. Está bem do ladinho de onde a gente tinha ali. Vamos lá. Então, capítulo 4, versículo 3. Obrigado, Victor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui Paulo fala aos Coríntios assim, sobre a ação dele com relação aos incrédulos. Ele age de uma maneira terrível. E, como diz aqui, ele cega os entendimentos dos incrédulos. Como Jesus diz na parábola do semeador, o que ocorre aqui é aquilo, a semente é lançada e
como aquelas aves vêm e levam a semente, né? Jesus explicou aquilo na parábola, era como aqueles que ouvem a palavra, mas logo Satanás tira do coração deles, né? Aquela semente lançada. Então a gente sabe que existe nisso uma relação escravizadora, né, do homem incrédulo diante de Satanás. Porque uma vez que eles são cegados, né, enquanto a gente permanece cego e toda vez que a boa semente é lançada e que ele retira, nós permanecemos nessa cegueira, nós vamos sendo escravizados aos próprios pecados, porque nós não enxergamos a graça de Cristo. E certamente isso aí requer uma intervenção divina, né? A intervenção do Espírito Santo. O homem incrédulo está inteiramente entregue na sua carne aos seus pecados. E é muito fácil, na verdade, Satanás agir assim. E o que eu quero dizer é, se não houver uma intervenção divina, não há o que ele possa fazer por si próprio. O homem mesmo, ele não consegue reverter essa situação, a não ser que Deus intervenha. Mas nós queremos falar hoje sobre uma outra questão. Onde ele pode agir e afetar na nossa vida, do crente. Sabe, porque nós já não estamos mais nessa relação escravizadora. Tá certo, irmãos? Nós já, uma vez libertos por Cristo, nós já não somos mais escravos do pecado e não estamos sujeitos a Satanás de tal maneira que ele tem o poder de manter a gente cego. Nossos olhos foram abertos. Amém? Aquele que entendeu o Evangelho teve seus olhos abertos. Isso faz a diferença. Várias vezes, ou por pregação minha ou de outro irmão, eu já vi irmãos dizerem, né, pregou o Evangelho ali, olha, se eu pudesse, eu me convertia de novo hoje. E ao mesmo tempo que aquele crente saiu maravilhado com vontade de se converter outra vez, está sentado ali do lado alguém que ouve, talvez todo domingo, e ele continua inerte. Não dá a menor bola. Para ele é indiferente. Né? Por que isso? Porque existe uma diferença. O incrédulo, ele ainda está entregue a essa condição onde Satanás tem liberdade de ação na vida dele até que Deus interponha limite. Essa pessoa é cegada, ela não consegue enxergar a beleza do Evangelho, né? Ele não consegue entender a real necessidade dele. É lógico que, humanamente falando, nós sabemos que essa pessoa precisa agir. Ela precisa pôr atenção, ela precisa dar atenção ao Evangelho. Mas nós entendemos pela Escritura que isso é um processo onde ocorre a intervenção de Deus. Mas nós, irmãos, crentes, nós não estamos livres da ação de Satanás. Embora nós não estejamos entregues a ele, porque nós temos armas, nós temos condição de reagir a ele, de rechaçar ele. A Bíblia fala claramente isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir.
Mas a minha preocupação em falar sobre esse assunto, irmãos, é porque eu vejo que muitas vezes os crentes estão agindo com o diabo de uma maneira inocente. Brincar com o diabo, como se ele fosse inofensivo. Não é isso que a Bíblia diz. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. Satanás não é todo-poderoso. Mas a palavra de Deus diz que ele tem poder. Ele é astuto. Ele não está sozinho. Tá certo? Ele costuma agir também na vida do crente. Lá em 1 Crônicas 21, eu espero agora estar certo. Desculpa, irmãos, ontem eu anotei tantos versículos aqui. Crônicas, 1 Crônicas 21. Estou meio atrapalhado hoje aqui, viu? Ao versículo 1, diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Por que eu peguei esse versículo? Davi era um servo de Deus? Era. Um servo temente a Deus. E aqui diz que Satanás incitou Davi a fazer uma coisa que Deus tinha dito para não fazer. A contagem do povo. Isso trouxe consequências sobre a nação. Nós também podemos ser incitados pelo diabo a fazer coisas que Deus diz para a gente não fazer. Tá? Nós não somos melhores do que Davi. Talvez nem piores, mas melhores nós não somos. Tá? Eu, pelo menos, me considero pior do que Davi. Mesmo sabendo que ele fez o que fez. Deus relatou a vida de Davi. Ficou transparente para nós, né? Nós podemos saber muita coisa que aconteceu com ele. Mas sabe, irmãos, vocês todos devem lembrar que Davi fez coisa, vamos dizer assim, que nós consideramos pior. Ele foi lá, cobiçou a mulher de Urias, trouxe ela para casa, fez valer sua posição de autoridade de rei, levou ela para a cama. Quando soube que ela estava grávida dele, ele tentou simular uma mentira, trazendo Urias para ele pensar que ela estava grávida dele. Não funcionou. Acabou mandando esse homem para frente de batalha para morrer. Né? Ele mandou Urias à morte. E Urias era um servo fiel, né? Um súdito fiel ao rei também. Mas sabe, se você ler a passagem lá, não vai falar como fala aqui, que Satanás incitou Davi a fazer aquilo. Davi fez aquilo porque ele quis fazer. O que eu quero dizer com isso? Sim, nós precisamos saber que Satanás pode nos incitar a fazer certas coisas. Mas isso não quer dizer, para a gente dar uma desculpa, de que ele é culpado de tudo. Tá claro? Nós temos nossa responsabilidade, mas nós temos que saber o que é a nossa carne que está pedindo. E quando Satanás nos incitar ao pecado, a contrariar a vontade de Deus, nós temos que estar prontos a resistir a ele. Nós não podemos brincar com ele. Algumas vezes ele intenta
contra nós. Nós temos que lembrar, ele tentou gente muito boa. Ele é ousado, ele tentou até Jesus. Não é verdade? Satanás ousou tentar o próprio Senhor Jesus. E Jesus resistiu a ele com o quê? Vamos lá, aquela coisa que eu gosto de ouvir. Ele resistiu com? Amém. Né? Toda vez que fala assim, mas vocês não respondem, alguém vem depois e fala, o pastor que é surdo, a gente responde, mas você não ouve. É verdade. Mas por isso que eu peço para vocês, respondam alto, tá? Para eu poder ouvir. Não tenham vergonha de dizer. Jesus mostrou para a gente como nós devemos resistir ao diabo. Pela aplicação da palavra. Satanás lançava uma tentação e ele respondia, não, mas a palavra de Deus diz tal coisa. É assim que eu tenho que agir. Por isso que o crente tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Mas não basta só saber, ter o conhecimento e não usar. Irmãos, nós precisamos saber a palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra, mas nós precisamos usar nela. Para tudo na vida. Para nos conduzir. E também para resistir ao diabo. Não tem resistência ao diabo se não for pela palavra de Deus. Jesus mostrou o caminho. Como resistir ao diabo? Aplica a palavra de Deus. O que ela diz? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios sobre a armadura. Todo mundo conhece essa passagem, né? Eu quero chamar a atenção de vocês brevemente, aqui a gente vai passar rápido sobre essa questão. Ele diz aqui a partir do versículo 11. Eu vou fazer perguntas aqui para vocês, eu quero respostas também. Tá bom? Efésios 6, 11. E ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Tá vendo? Paulo aqui está orientando como é que a gente deve agir com relação ao diabo. Para agir nós temos que fazer como Jesus, revestidos da armadura de Deus. Ele segue dizendo aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. E vestida a couraça da justiça. Onde é que nós encontramos a verdadeira justiça? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Onde é que está o evangelho da paz? O evangelho que estabelece a nossa paz com Deus, na palavra. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Aqui a gente pensa, fé, meu sentimento, meu ato de crer. Muitas vezes fé, ela não é nesse sentido, é um sentido não abstrato, mas material, né? Então nós podemos pensar assim, a fé é o que eu creio. No que é que nós cremos? Na palavra. Com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Onde é que nós encontramos o caminho da salvação? Na palavra. E, finalmente, ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês estão vendo? Tudo aqui reverte a palavra de Deus.
a nossa armadura, nosso escudo, nossa defesa contra as astutas ciladas do diabo é toda, né, a palavra de Deus, a aplicação dela. E Paulo deixa claro aqui qual é a nossa relação com Satanás. Eu preciso me revestir de uma armadura para ir para um piquenique com alguém? Para sentar e almoçar com alguém? Eu visto uma armadura quando? Quando eu vou lutar contra alguém. Guerrear. A nossa relação com o diabo é uma relação de conflito. Porque se nós somos de Deus, ele é nosso inimigo. Jó foi provado de uma maneira especial. Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó até um certo limite. E ele agiu tirando todos os bens de Jó e pôs à prova as convicções de fé de Jó. Porque a questão era, Deus disse, está vendo meu servo Jó, como é fiel? E Satanás lançou a questão. Lógico, o Senhor dá tudo para ele, tira tudo para ver. Vamos fazer a prova. Deus falou, vá em frente. Eu deixo você fazer. Vamos ver. Jó não era perfeito. Mas nós vemos que ele foi incitado ao pecado. Talvez Satanás mesmo tenha usado até a sua própria mulher, que incitou ele, dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó não pensou nisso. Ele sempre manteve, apesar de suas muitas dúvidas, conflitos, a falta de entendimento dele do que estava acontecendo, Jó não ousou blasfemar contra Deus. Amém? Ó, irmãos, será que a nossa fé, se Satanás puder fazer isso na nossa vida, será que nós vamos ter essa firmeza? Ele agiu na vida de Pedro. Jesus avisou, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês, peneirar. E ele expôs a fragilidade de Pedro. Satanás agiu ali. Deus permitiu, autorizou, sim, que Pedro fosse provado naquela situação. Uma situação boba, irmãos. Mas vejam, é Satanás que estava agindo ali. Deus tinha um propósito? Jesus tinha um propósito? Sim. Assim como tinha no caso de Jó. Mas a intenção de Satanás era dispor Pedro. E ele quase conseguiu derrubar Pedro. Não fosse Jesus mesmo ter consolado ele e reerguido. Mas ali foi exposta toda a fragilidade daquele apóstolo que antes era tão cheio de si. Pedro era aquele que sempre... Não, Senhor, de maneira nenhuma nós vamos permitir que te matem.
que façam nada contra o Senhor. Não, Senhor, nós nunca vamos te abandonar. Ele era muito cheio de confiança de si. E aqui, através desse episódio, ele viu que se ele fosse entregue a Satanás, ele não tinha essa força toda. Ele aprendeu. Ele foi fortalecido depois disso aqui. Então Deus agiu, usou desse mal. Pedro pecou mesmo aqui, negando Jesus. Tá certo? Mostrou a fragilidade dele. Ele não era tudo aquilo que ele imaginava que fosse. Mas, irmãos, nós também podemos ser acuados como ele foi. Será que nós estamos preparados para sustentar nossa fé e não negarmos Jesus nas nossas ações, na nossa vida? Satanás não é onisciente. Ele intenta contra aqueles que são declaradamente, claramente incrédulos, ele mantém eles cegos, sim. Mas quando ele vem agir sobre o crente, ele age sob suposições. Ele não sabia se Pedro era um crente verdadeiro, ele não sabia se Jó era um crente verdadeiro. Aliás, ele fez a prova com Jó e se deu mal, né? Ele achou que, tirando tudo, Jó negaria. Não fez. De Pedro, talvez ele tenha conseguido arrancar alguma coisinha a mais. Tanto que Pedro ficou derrubado mesmo, né? Como a gente diz, derrotado. Não fosse Jesus consolar ele, reerguer ele, mostrar: Pedro, se levanta. Você me ama? Então vai. Apacenta minhas ovelhas. Jesus revestiu Pedro ali de um novo vigor, colocando responsabilidade sobre ele e capacitando: olha para o que aconteceu, não faça mais isso. Se você me ama mesmo, agora vai e me serve com fidelidade. Não me negue mais. E Pedro mostrou isso, ele aprendeu a lição. Mas da mesma maneira, a Bíblia diz que Satanás agiu em Judas. Aqui nós vemos um pseudo-cristão. Judas se declarava um discípulo de Jesus, como nós falamos ontem. Dá uma olhadinha em Lucas, capítulo 22. O que a gente vê ali na celebração da Páscoa, da ceia. Quando Jesus anunciou que algum deles iria trair ele, diz aqui no versículo 3 de Lucas 22, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, era contado entre os 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Diz aqui, então, Satanás entrou em Judas. É uma coisa que ele não pode fazer no crente verdadeiro. Se a porta estiver escancarada, tá? O que acontece? O incrédulo, ele não tem o Espírito Santo. Então, a influência de Satanás, ela pode ser mais profunda. Ele pode, mais do que incitar alguém ao pecado, ele pode, como diz aqui, entrar mesmo na pessoa. Isso quer dizer, ele tomou conta daquela vida. Ele tomou conta das ações de Judas. Ele não pode fazer isso com Pedro. Mas ele pode incitar Davi a pecar, ele pode pedir para colocar Pedro, Jó à prova. Sim, ele pode fazer isso.
Então, se nós somos crentes verdadeiros, firmados em Cristo, ele ainda pode nos incitar ao pecado, irmãos, e a gente precisa tomar cuidado com ele. Mas várias vezes tem se revelado pessoas que aparentemente eram crentes, estão nas igrejas, e pode-se dizer, o diabo tomou conta daquela vida. E essas pessoas causaram grandes estragos, grandes prejuízos. Em João 13, 27, no Evangelho de João, diz a mesma coisa. E após o bocado, né, do pão, ali na ceia, o que diz? Entrou nele Satanás. Entrou em Judas, Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Faz logo o que você tem que fazer. Ele já sabia que isso iria acontecer. Em Atos 5:3, nós vemos outra vez o diabo agindo na vida de crentes. Tá? Eu sei que existe uma certa polêmica, alguns consideram que talvez Ananias e Safira não fossem convertidos. Eu entendo que sim, e eles foram corrigidos por Deus, justamente por isso. No versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Notem, aqui não diz que o diabo entrou em Ananias, mas quando ele e a sua esposa inventaram aquela mentira, querendo parecer uma coisa que eles não eram, eles venderam aquela propriedade, disseram que deram tudo, mas na verdade eles deram só metade do valor. Quiseram aparecer, buscar vanglória entre os irmãos. Isso foi punido por Deus. Um filho dele, né, agir assim é digno de ser punido por Deus, castigado. E eles foram castigados com a morte. Deus mesmo ceifou a vida deles. E a repreensão de Pedro, antes disso acontecer, foi: por que vocês permitiram, Ananias, que Satanás enchesse seu coração com essas ideias, com esses pensamentos? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque uma coisa que Satanás faz para nos incitar ao pecado, ele enche o nosso coração de certas coisas. Ele vai enchendo o nosso coração com certos pensamentos, certas ideias, com certos bens, circunstâncias na nossa vida. E nós precisamos ver, tem coisas que nós muitas vezes contamos como bênção e não é. Porque a verdadeira bênção vem do Pai das luzes, vem de Deus. Tem coisas que a gente conta como bênção e veio do diabo. Muitas vezes os crentes estão recebendo presentes do diabo. Mas quando ele dá um presente, ele não quer fazer seu bem. Ele quer te comprar. Ele quer te enganar. Então toma cuidado. Ele é mestre em encher nosso coração com coisas, seduzindo, enganando, fazendo a gente pensar como Ananias e Safira pensaram, por exemplo. Se coloquem na situação deles. Os dois conversando, o casal ali. Poxa, o Barnabé, outros irmãos venderam bens e deram, né, para ajudar os irmãos necessitados. A gente tem propriedade também. Se a gente não fizer nada, nós vamos passar vergonha, né? Porque nós temos condição e não fizemos. Estou imaginando aqui uma conversa entre eles. E aí? Mas e se a gente fazer o seguinte? A gente dá só a metade, a gente vende, diz que deu tudo e dá só a metade. Legal. Talvez algum deles tenha falado para o outro, mas, poxa, Deus sabe, né? Mas talvez o outro tenha falado,
mas isso não tem importância. Ó, cuidado com essa frasezinha, tá? Essa é uma das frases mais empregadas por Satanás, eu acho. Isso não tem importância. Cuidado quando você pensa assim, isso não tem importância. Pensa bem se não tem mesmo importância. Porque pode ser que ele esteja soprando isso ao seu ouvido. E com isso ele está enchendo o seu coração. Nós não podemos permitir que ele encha o nosso coração, porque não serão coisas boas, irmãos. Amém? Nós precisamos ser bem armados contra essas astúcias dele. O Ananias e a Safira não foram atentos para isso. Pedro diz que vocês não mentiram só para a gente, vocês mentiram para o Espírito Santo. Você não pode enganar Deus. É um grande equívoco, um grande erro. Sabe, irmãos, até um servo fiel a Deus, na boa intenção de servir a Deus, nós podemos, eventualmente, ser impedidos por Satanás de fazer as coisas que nós sabemos que devem ser feitas, que queremos fazer para o Senhor. O próprio apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses 2. É interessante aqui no versículo 18. 1 Tessalonicenses 2, 18. Ele diz para aqueles irmãos aqui na sua carta: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas, notem, ele diz aqui, Satanás nos o impediu. O que, nós não sabemos direito, o que foi que Satanás fez que impediu? Paulo tinha o bom propósito de visitar os Tessalonicenses. Ele sabia que seria proveitoso para eles uma visita, um retorno lá a Tessalônica. Mas ele diz, eu fui impedido. E é interessante que ele não diz, eu fui impedido por Deus. Quando a gente sente que é impedido por Deus, olha, Deus não quis, Deus me mostrou isso, né? Mas Paulo observou naquele momento que foi algum impedimento colocado pelo inimigo. A gente sabe que Paulo era repleto, cheio de boas intenções para fazer a vontade de Deus, não é verdade? Mas até ele pode sofrer impedimentos por Satanás. Então estou procurando mostrar aqui como ele age muitas vezes na vida do crente e como tem que ser a nossa relação com ele. Sendo assim, irmãos, essas coisas que nós vemos, não é à toa que nós somos exortados para tomar cuidado em relação a ele. Não, até porque a gente tem exortações diretas para nós. Até que nós pegamos exemplos, né? Servos de Deus. Uns foram incitados a pecado, outros tiveram seu coração cheio, outros que eram falsos crentes, podemos dizer assim, eles foram possuídos, né? Satanás entrou nele, tomou conta das ações dele, da vida dele. Satanás colocou privações, provocou prejuízos materiais, danos materiais, como fez a vida de Jó. Tudo isso nós somos expostos. Mas a palavra de Deus tem exortações diretas para nós também. Em 1 Coríntios 7, quando Paulo trata sobre o casamento, ele diz no versículo 5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo de ambas as partes, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa
intemperança. Ainda na própria sequência aqui, ele tem uma palavra também aos solteiros, no versículo 8, ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Paulo exorta sobre alguns cuidados que se deve ter para não se expor ao pecado. Solteiros, olha, para manter sua pureza na vida sexual. E se vocês não conseguem conter-se, casem-se. Se você puder ficar como eu, ótimo. Por quê? Paulo não era casado, né? A gente não sabe, realmente a Bíblia não explica se ele era, né, abandonado pela mulher, se ele era viúvo, se ele era solteiro mesmo, se nunca casou. Existem algumas teorias, mas o fato é que nesse tempo ele não tinha mulher. Ele diz: é bom ficar assim, é proveitoso, mas nem todo mundo pode. E se você não consegue viver bem assim, busque casar e ter sua vida, né? Um leito sem mácula. E também, aí a gente volta ao versículo 5, não se prive um ao outro. Nós vamos tomar muito cuidado nessa área, irmãos e irmãs. Porque essa é uma maneira que nós expomos nosso lar. O ato conjugal, o relacionamento físico do casal, ele é consequência do que se tem no dia a dia. Ainda, né, estive conversando recentemente sobre isso. É interessante isso, que a relação sexual do casal, ela é consequência do dia a dia, do relacionamento diário. E, ao mesmo tempo, ele influencia o relacionamento diário. A Bíblia diz que, né, Paulo mesmo ensina que um pertence ao outro. Você casou, né, o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. Outro dia eu estava lendo uma coisa assim, alguém usou a frase, um incrédulo no mundo, disse: porque a minha mulher, e alguém, né, desses movimentos, que essa expressão horrível que tem que cair, né? Minha mulher. Você não é dono. Eu gostei que eu vi o comentário de várias mulheres. Eu amo quando meu marido me chama minha mulher. Quando ele me apresenta: essa é a minha mulher. Essa é a minha esposa. Porque ela é minha e eu sou dela. É propriedade mesmo. Um acordo. Amém? Nós pertencemos um ao outro. E aqui Paulo diz: então, um não deve privar o outro de si, é direito. Um tem direito ao outro. Exclusividade, mas também fidelidade. E o ato conjugal, ele deve retratar aquilo que é a nossa vida diária. A gente tem que tentar construir um casamento harmonioso. Isso aumenta o prazer. Não é só um prazer carnal, né? Mas aumenta o prazer no relacionamento. E o relacionamento sexual vivido assim também contribui para uma vida conjugal mais harmoniosa. Então, mulheres, cuidado com as dores de cabeça de vocês. Sabem do que eu estou falando, né? Maridos, vocês têm responsabilidades com as suas mulheres. A palavra de Deus está dizendo isso.
nós temos que cuidar o melhor possível disso. Por quê? Paulo diz, a falta de cuidado no nosso casamento pode abrir uma brecha para Satanás agir dentro do nosso lar. Satanás nos tenta pela nossa intemperança, pela nossa falta de controle. Se dentro do casamento houver harmonia e ambos estiverem satisfeitos no casamento, ninguém vai pensar em trair ninguém. O sentimento de buscar o bem, o carinho entre um e outro vai ser mútuo. Mas quando alguém começa a sentir que está sendo rejeitado, isso começa a ter resultados, incita maus pensamentos, dúvidas, suspeitas, rancores. Todos aqueles buracos, aquelas brechas que Satanás adora para trabalhar. Percebe? E não adianta a gente dizer, isso não me atinge. Tá? Qualquer um de nós está exposto a isso. Paulo faz uma recomendação aqui, geral, a todos os casais da igreja de Corinto, inspirado por Deus, sabendo que essa carta ia ser lida pelas igrejas através dos séculos. Então, essa recomendação foi dada pelo Espírito Santo para nós. Amém? Primeiro Timóteo 3. Ele traz aqui também uma exortação para os líderes. Vocês devem lembrar que esse capítulo 3 de 1 Timóteo traz as instruções para aqueles que almejam o episcopado, que Timóteo observasse isso nas igrejas, aqueles que se dispusessem a serem pastores daquelas igrejas, como eles deveriam ser, como eles deveriam agir. E aqui ele diz no versículo 4 que esses candidatos ao pastorado, né, eles deveriam ser pessoas que governassem bem suas próprias casas, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Aí entramos no versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, notem que ele vem dando instruções, não deveria ser neófito, ou seja, recém-convertido, inexperiente, como também deveria mostrar sua experiência através do seu procedimento no lar, que deveria retratar o cuidado que ele teria com a igreja. É curioso isso. Realmente o pastorado, tá, revela, a liderança geralmente revela a forma que nós somos. Se alguém é desorganizado, é relaxado no lar, ele vai ser assim com a igreja também. Se ele é rigoroso no lar, ele vai ser assim com a igreja também. A palavra de Deus é sábia, né? E ele mostra, olha, precisamos tomar cuidado com essas coisas. Porque se alguém se expõe, um líder, se ele não for cauteloso na sua vida diária, no cuidado
do seu lar, no cuidado da igreja, se ele for inexperiente, todas essas situações fazem com que, ou podem fazer com que ele ou ele caia em algum laço, em algum tipo de engano causado pelas mesmas coisas que Satanás tem em si. Satanás se encheu de soberba, de orgulho. Ele diz, cuidado para que alguém sendo colocado na liderança não caia nessa mesma condenação, semelhante ao diabo. Em Efésios 4, a gente vê, falando aqui de uma maneira mais geral, nós não vamos ler todo o texto, mas ele fala aqui nesse capítulo 4 sobre o proceder, a santidade cristã, né? Desde o versículo 17, esse é o assunto bem claro. É aquele texto que diz, vos despojeis do velho homem, né, os revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, deixa a mentira, irai-vos e não pequeis. E aí no versículo 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. Sabe, isso poderia resumir toda a questão, irmãos. Não dê lugar ao diabo. Não dê ocasião para ele trabalhar. Se nós falarmos, vamos colocar um irmão neófito na liderança da igreja. Ou nós vemos que ele é um péssimo administrador do seu lar, mas vamos pôr ele no pastorado da igreja. Alguém talvez diga, mas ele é assim, né? A Bíblia diz que... Aí vem aquela frasezinha que eu falei agora há pouco. Isso não tem importância. Isso não é importante. Aí coloca. Deu brecha para o diabo. Não dê lugar ao diabo para ele agir. Se alguém despreza as instruções da palavra de Deus sobre o casamento, isso não é importante. Nós somos crentes, nós dois vamos ficar fiéis. Depois acontece. Certamente você nunca ouviu falar de um lar cristão que teve problemas assim, né? Eu duvido que alguém nunca ouviu de um caso desse. Sabe por quê? Porque disseram, isso não tem importância. E deram lugar ao diabo. Deram espaço para ele trabalhar na mente deles. Começou a alimentar rancores, suspeitas. Davi tinha uma orientação de Deus para não fazer contagem do povo. Mas ele pensou, isso não tem importância, eu vou fazer. Passou o tempo, acho que ele esqueceu disso e fez. Deu lugar ao diabo, o diabo incitou ele e ele deu lugar, deu espaço para o diabo agir. Pedro foi alertado, Pedro, Satanás pediu para cirandar você e ele deu lugar, naquela mesma noite ele deu lugar para o diabo agir. Quando ele se tocou, quando ele percebeu que ele negou a terceira vez, o galo cantou. Ele chorou, fugiu, porque ele pensou, eu não dei importância. Que péssimo crente eu sou. Irmãos, nós temos que ser atentos. Não podemos dar espaço, concessões para ele trabalhar. A gente dá muito espaço para ele trabalhar no nosso lar, na nossa vida. Sabe, me preocupa que isso vai afetando a vida da igreja. E quando a gente vai ver, a comunhão que havia já não existe mais, o amor que existia já não existe mais,
Tudo porque outras coisas vão tomando espaço na nossa vida, vão se tornando mais importantes. Nós vamos ganhando presentes presentes, e a gente acha às vezes que é de Deus, mas não tem certeza. E nós vamos sendo enfraquecidos. Fique atento, porque a palavra de Deus diz que Satanás é astuto. Efésios 6, 11 fala: estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós lemos isso agora há pouco. 2 Coríntios 11, 3. Diz também o que lá? Vamos ver se eu não anotei errado. Tá certo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo então diz, olha, eu tenho receio de que assim como a serpente, ou seja, Satanás, agiu com Eva, com a astúcia dele, que ele haja com a mesma astúcia para conosco e nos corrompa, de uma maneira que nós deixemos aquela simplicidade que há em Cristo. Que simplicidade é essa em Cristo? É aquela coisa simples mesmo, de um amor sincero, daquele prazer de servir a Deus, juntos, unidos, buscando aprender, buscando fazer a vontade de Deus. A gente começa, às vezes, a encher a igreja de outras coisas, muita preocupação com outras coisas e vai deixando essas coisas que são essenciais. Era a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, tem que ser a nossa preocupação com a nossa igreja também, porque nós lidamos com um inimigo astuto. Ele busca ocasião para nos derrubar. 1 Pedro 5,8, aquele famoso versículo que diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quem gosta de assistir aí, tipo, Mundo Animal? Você vê lá esses predadores. Quem são as presas deles? Os fracos. Seja velho, seja novinho, seja doente. São os fracos, são as presas fáceis deles. Satanás busca quem possa tragar. Ele rodeou os discípulos, ele poderia atacar qualquer um dos 12. Mas ele achou espaço. Esse Judas, ele observou as atitudes de Judas, esse aqui eu posso usar. Aquela igreja lá em Jerusalém estava naquela simplicidade, mas naquela efervescência de amor, irmãos. O quadro que é descrito lá em Atos é maravilhoso. Quem dera toda igreja vivesse aquilo ali sempre. Quem dera a nossa igreja fosse aquilo ali. Amém? Que descrição maravilhosa que a gente tem da igreja ali. Ali era o começo, a igreja primitiva estava naquele primeiro amor, tudo assim,
a preocupação deles, o desejo de estarem juntos nas reuniões, nos cultos, querer aprender dos apóstolos, compartilhar em casa, né, comendo, orando juntos. Acho que cenário maravilhoso a gente vê. Aí surgem necessidades na vida de alguns irmãos, outros vão lá e vendem bens para socorrer esses irmãos. Quanto amor, quanta coisa gostosa. Mas Satanás, isso incomoda ele. Aí ele começa a rondar e pensar, será que tem um Judas aí para causar um estrago no meio? Às vezes não tem um falso crente ali, mas bom, mas ele pode incitar um crente, ele pode usar para fazer um estrago, promover alguma coisa. E ele achou Ananias e Safira, sabe? E ele busca. Ele buscou e, como alerta Pedro, ele encontrou quem ele pudesse tragar. Ele sempre procura, ronda, até achar. Então a gente precisa ser atento. Como é que nós podemos, se as presas geralmente são os fracos, como é que nós podemos ser fortes? Jesus ensinou. Como é que eu posso ser forte? Pela palavra de Deus. Ela que nos fortalece. Não é só ler. É viver a palavra de Deus. Se a gente viver a palavra de Deus, a gente acaba com esse negócio de isso não tem importância. Tá? A gente só vai dizer isso não tem importância quando realmente não tem. Mas a gente vai ponderar pela palavra de Deus. Espera aí, isso pode ser perigoso, isso pode ser importante. Cuidado, porque Satanás é alguém com quem nós não podemos brincar, irmãos. Eu temo que, de alguma maneira, a gente esteja brincando com ele. O crente não pode flertar com Satanás. Não pode deixar ele encher nossa mente, nosso coração. Não permita isso. Não dê brecha para ele, não dê espaço. Não dê lugar ao diabo, mesmo. Porque se der uma brechinha, ele vai trabalhar na nossa cabeça. Vai colocar minhoca na nossa cabeça. Vai provocar estrago. Nós não podemos desprezar ou subestimar a capacidade dele. A palavra de Deus várias vezes exorta. Ele é astuto. Avisa. Cuidado. Ele é astuto. Nós não devemos brincar com ele. Não se aproxime dele. Não se deixe enganar. Satanás sabe muito bem como usar. Ele não vem abertamente para o crente como inimigo, com espada. Ele age como Pedro, né? Ele vem e beija. Mas está traindo. Oi? É, Judas, eu falei quem? Ah, opa, perdão. Obrigado, irmãos. Corrigindo. Como Judas, ele vem e beija. Corta essa parte. Ele vem, eu não lembro o nome, mas aquele general de Davi, que matou outro, ele vem com um discurso de paz. Quem é? Joabe matou Abner. Joabe matando Abner. Obrigado, irmão. Ele pega pela barba e enfia a faca, né? Mas ele chegou dando mostras de que era amigo.
nós precisamos tomar cuidado. Satanás, Paulo diz, nós não podemos esquecer que ele é capaz de se fazer parecer um anjo de luz. Algo bonito, atrativo. De tão astuto que ele é para seduzir. Irmãos, para concluir, nós precisamos mesmo cuidar da nossa relação com o diabo. Nós precisamos cuidar, então, da nossa saúde espiritual. Amém? Ser fortes. Nós precisamos cuidar dos nossos lares. Nós precisamos cuidar da nossa igreja. Cuidar mesmo. Para resistir todo tipo de tentação que nós somos expostos. A nossa relação com ele, qual é? Ele é nosso inimigo, é nosso adversário. Como é que você se relaciona com o inimigo, o adversário? Mantém distância dele. Se precavenha contra ele. Seja prevenido. Se ele é astuto, nós temos que ser também, num bom sentido, ser atentos. Porque nós temos essa batalha constante. Nós temos uma luta contra a própria carne. Nossa pecaminosidade. Mas além disso, nós temos que considerar que nós temos um inimigo pronto a fazer uso das fraquezas da nossa carne e nos incitar, nos levar ao pecado. E com isso ele tem feito grandes estragos na vida de crentes, nos lares de crentes, nas igrejas. Então nós temos essa responsabilidade. É para o nosso bem e é para o bem da igreja, é para o bem da obra de Deus. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo, não dê espaço para ele, não deixe ele agir na sua vida. Não bobeia. Usa a armadura, usa o que nós temos. Fortaleça-se com a armadura de Deus para resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em vez de atrair ele, quando ele vê a resistência dura, é o jeito que nós temos de ele se afastar. Que nós possamos ser alertas com relação a essas coisas. E assim podermos desfrutar daquilo que Deus tem proposto para nós. Satanás veio para destruir. Essa é a intenção dele. Sempre destruir. E o nosso papel é de sustentar a verdade, sustentar as coisas de Deus. A igreja, ela é sustentada pela palavra, ela precisa que nós sustentemos a verdade. Os homens dessa igreja, nós precisamos ser verdadeiras colunas. As irmãs têm que ser verdadeiras ajudadoras, que nos apoiam, nossas escoras. Se nós estivermos revestidos desse sentimento, eu acredito que Satanás não vai sentir muito espaço para agir no nosso meio, não. Amém? Esse é o meu desejo. Espero que seja o seu também. Mas se você considerar que tudo que a gente falou hoje aqui não tem importância, cuidado, porque pode ser o diabo que está dizendo isso para você.
Espero que nós reflitamos mesmo a respeito desse assunto. Tá bom?